com certeza, ter uma nova vida em Cristo Jesus muda muita coisa para nós, no nosso coração, também na nossa mente, mas também essa mudança de estilo de vida vai trazer algumas características. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje, características de uma nova vida, uma nova vida em Cristo Jesus. Então eu te convido a continuar nesse vídeo aqui e ler e meditar um pouco na palavra do Senhor. E aí, meu povo, tudo bem? Graça e paz. Meu nome é Douglas Vieira, sou professor da EBD da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz. É um prazer tê-lo na nossa lição, onde que hoje nós vamos estar falando de características de uma pessoa que tem uma nova vida em Cristo Jesus. Para nós iniciarmos essa lição, eu gostaria de ler com os irmãos, de convocar os irmãos a lerem comigo o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que vai dizer assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Né? Ou seja, você e eu eram homens homens e mulheres que estavam vivendo na perdição, pessoas que estavam sendo dia após dia afundadas aí no lamaçal do pecado, e Satanás se aproveitava de cada um de nós. Eis que um dia nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador. Com certeza a nossa vida deu um giro, mudou muita coisa, né? Mas também nós podemos dizer que nesse processo de transição, nesse processo de uma nova vida, também começamos a ter novas características, né? As pessoas podem identificar isso em nós, mas também nós mesmos podemos identificar essas características, e nós vamos estar falando de algumas hoje, né? E eu posso dizer que, já para iniciarmos aqui, como dar um pontapé inicial para a nossa lição, de que quando você e eu recebemos uma nova vida em Cristo Jesus, nós estamos tendo agora uma nova jornada, ou seja, um novo caminho. Como eu falei na semana passada, mudou o caminho, mudou sua trajetória. Se você estava seguindo em frente, chegou um certo momento onde que você conheceu Jesus, a sua trajetória ela foi modificada. Você não continuou mais seguindo para aquele caminho errado, para aquele caminho que te afastava da presença de Deus. E você tomou um caminho diferente. Você tomou um caminho, nós tomamos um caminho ao qual vai nos levar para cada vez mais perto de Deus. E nós podemos dizer que também, olhar também para essa questão de uma nova vida, é que o discipulado, ele ajuda muito a nos mantermos, né, nesse caminho que nos aproxima de Deus. Os discipulados, os estudos acerca da palavra de Deus vão fazer com que nós conheçamos Ele cada vez mais, que desejamos também, venhamos desejar sempre estar mais perto dele, de ouvir a palavra, de ouvir a voz dele. Também vai nos dar força para lutar contra os pecados, né? Todo tipo de pecado, vai nos dar força aí para continuar nessa caminhada. Então, o discipulado é algo tão importante nessa nova vida em Cristo Jesus. Mas também eu gostaria de ler com os irmãos aqui o texto de Efésios capítulo 6, que é um texto muito importante, é um texto que vai falar assim sobre essa questão de uma nova vida em Cristo Jesus. O texto de Romanos capítulo 6, versículo 14, vai dizer que porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ou seja, quando você aceita Cristo como o único suficiente Salvador, eu gosto sempre de falar assim, que ele é o único Salvador, e ele é suficiente para nos manter de pé, ele é suficiente para tudo aquilo que nós necessitamos, né? Você e eu já não vamos estar mais sobre o domínio do pecado, e sim sobre a graça de Deus. Então, uma nova vida em Cristo é viver debaixo dessa graça, do favor que é merecido. Né? Você e eu não merecíamos esse favor, todo esse amor da parte de Deus, mas Ele ainda assim nos ama de uma forma tão especial,
como eu costumo sempre falar, que deu seu único filho para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E quando nós aceitamos aí, a Cristo, né, como Salvador das nossas vidas, nós começamos a ter algumas transformações, nós somos transformados dia após dia. Né? E são as características que nós vamos estar falando hoje, as características de uma nova vida em Cristo. Né? A primeira característica, né, é que eu posso dizer que nós vamos identificar e ver que é um processo que nós vamos estar passando, é que os nossos pecados eles vão ser perdoados. Né? Então, quando nós, aí como eu falei, quando nós aceitamos a Cristo, todos os nossos pecados eles são perdoados. E eu gostaria de ler também com os irmãos o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Esse texto ele vai dizer: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, esse texto ele já vem trazendo assim, ó, você e eu, se nós aceitarmos a Cristo, todo o nosso pecado ele vai ser perdoado e nós vamos ser purificados, né? De toda injustiça, nós vamos ser purificados de todo mal. Podemos dizer que o sangue de Cristo vai nos lavar, vai nos purificar, vai nos tornar alvo como a neve, né? Vai nos tornar branquinho como a neve. Então, essa é uma característica da pessoa que ela passa a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Ela se torna alvo como a neve, ela se torna limpa, ela é purificada dos pecados, ela, como podemos dizer assim, tomou um banho, né? Tirou toda a sujeira do seu corpo. Como ela tem uma nova vida em Cristo Jesus, todos os pecados que ela cometeu vão ser perdoados, vão ser lançados no mar do esquecimento. Também, uma segunda característica seria, né, o seu e o meu nome vai estar escrito lá nos céus. Né? Podemos também ter algumas pessoas que falam que vão estar escrito no livro da vida, né? A palavra de Deus diz assim que nosso nome vai estar lá escrito, ó, no livro da vida, aonde que não tem como apagar, onde não tem borracha que vem ali, ó, que tire, não tem corretivo para apagar, porque justamente nossa vida já vai estar na mão de Deus totalmente. Nós entregamos a nossa vida na mão dele. Né? E o texto de Lucas, capítulo 10, versículo 20, vai trazer uma informação bem interessante para nós acerca do nosso nome estar escrito no livro do céu, né? Perdão, está escrito no céu. E o texto ele vai dizer assim: não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus, ou seja, está escrito lá nos céus. Né? E é somente pela purificação dos nossos pecados, né, através do sangue de Jesus, que nós vamos estar habilitados a morar no céu. Né? Como eu falei, no primeiro ponto, a primeira característica que nós temos é o quê? Que nós vamos ser perdoados. Todos os nossos pecados vão ser perdoados e nós vamos ser purificados de toda injustiça, o texto que nós lemos. E aqui no segundo ponto, Lucas também já fala que nosso nome vai estar escrito lá nos céus, mas aí eu trago mais uma informação para os irmãos, é que só vamos ter o nosso nome lá escrito lá nos céus se nós formos lavados, né, se formos purificados dos nossos pecados através do sangue de Jesus Cristo, né, que foi o ato da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Só dessa forma nós vamos estar habilitados a ir morar lá no céu. O terceiro ponto, né, a terceira característica é que nós nos tornamos filhos de Deus. Né? Tem pessoas que falam que não, eu sou filho de Deus, também sou filho de Deus. Usa-se muito essa expressão, mas essas pessoas muitas das vezes não têm nenhum contato, nenhuma intimidade, não tem Jesus Cristo no coração, então tampouco vai poder ter realmente poder dizer que é filho de Deus dessa forma, como as pessoas falam, né, que quer muitas das vezes ser abençoadas. Mas também nós podemos dizer, ver também na Bíblia acerca, afirmando sobre essa questão de que se você aceitar a Cristo, se você tem uma nova vida em Cristo Jesus, você é filho de Deus. Né? E o texto de 1 João, capítulo 3, versículo 1, a parte A vai dizer assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então o amor dele é tão grande, todo esse assunto aqui que nós vamos estar falando hoje sempre vai estar remetendo à morte e ressurreição de Jesus Cristo na cruz, né? Porque Deus deu seu Filho para morrer por cada um de nós. Então, às vezes, muitas das vezes vai parecer até um pouco redundante o assunto, mas não é.
e nós podemos dizer, como aqui falou, né, que o amor dele é tão grande e que nós somos chamados de filhos de Deus. E assim eu posso dizer que se não fosse a morte de Jesus, do próprio filho dele, nunca seríamos chamados de filhos de Deus. O relacionamento, nosso relacionamento com Jesus de Jesus, né, nos relacionando com Jesus e com Deus, nunca não teria ser restabelecido se não fosse o ato de Deus dar o seu filho para morrer para que nós tivéssemos vida, né, por toda a humanidade. Então, graças a esse ato do nosso Pai, por isso que o texto fala, né, olha só, veja como que é grande o amor dele, o amor de Deus para cada um, por cada um de nós, né? E nós somos esse amor é tão grande que nós chegamos ao ponto de sermos chamados de filhos de Deus, né? Então, é basicamente isso que o texto ele quer trazer para cada um de nós, para nós olharmos em todas as coisas, não somente na questão de Jesus ter morrido na cruz para nós, por nós, né, por Deus ter dado a Jesus a morte, né, a questão da morte por cada um de nós. Mas se nós olharmos em todas as coisas, nas menores coisas, nas pequenas coisas, nós podemos ver que o amor de Deus ele é tão grande sobre a nossa vida. Eu costumo falar sempre que muitas das vezes temos livramentos durante o dia e nós nem sabemos, né? E assim eu posso dizer que o amor de Deus ele é revelado para cada um de nós justamente nessa questão de nas mínimas coisas, né? O amor dele, se nós podemos ver se nós estamos de pé, se nós estamos aqui respirando, se você está assistindo essa aula hoje, é justamente por causa do amor de Deus que é derramado sobre a sua vida, né? Você e eu somos chamados de filhos de Deus justamente porque o amor dele é tão grande. Nós não merecíamos tanto amor assim, essa é a verdade. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Ele sabe que nós vamos estar errando sempre, ele ainda assim vai estar nos perdoando, mas esse amor, o amor dele, né, é incondicional. Esse amor, ele não se acaba, não tem nada que tire esse amor, que um dia ele enjoe, ele venha se enfadar de cada um de nós, né? Então, olhando para a nossa vida dia após dia, nós vamos ver que realmente o amor de Deus é tão grande e não há prazer maior para cada um de nós do que sermos chamados de filhos de Deus. Também, uma nova característica, né, seria de sermos justificados. Nós já temos falado um pouco sobre essa questão de justificação, falou na semana passada também, né? E eu só vou reafirmar aqui acerca da justificação, de sermos justificados, né? Essa condenação, né, que estava sobre nós, ela foi removida. Nós podemos dizer que assim foi removida, né? Deus ele quitou, tirou isso de nós. A gente não temos mais nenhum peso sobre a nossa vida, não temos esse fardo sobre a nossa vida, né? E João 3,36 vai dizer assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, né? Então, a pessoa que ela não aceitar a Cristo, que ela não desejar entregar sua vida a Jesus, ela vai perceber um dia, ela vai ver a ira de Deus sobre a vida dela, sobre a casa dela. Mas aquele que crê no Filho, aquele que crê em todas as ações do Filho, nós podemos dizer, né, assim, usando tudo aquilo que Jesus fez aqui na Terra, esse sim, ele vai obter a vida eterna. Então, nós também vamos alcançar a vida eterna, vamos ser justificados dos nossos pecados, né, vamos ser perdoados dos nossos pecados. Um outro ponto também seria que vamos ter a garantia da vida eterna, já fazendo um link aqui com esse quarto ponto da justificação, a sermos justificados, né? Vamos olhar aqui sobre essa questão de ter a vida eterna. João 3,16 fala, né, justamente, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então, com Jesus Cristo na nossa vida, uma característica nova que nós vamos ter é justamente, olha, eu tenho a vida eterna, é garantido isso, a palavra de Deus nos garante isso. E a vida, né, essa vida eterna é um presente de Deus para cada um de nós, tá? Uma vez justificados, né, pegando, como eu falei, junta, né, esses dois pontos eles são muito similares, né?
Uma vez justificados todos os nossos pecados, precisamos conhecer mais a Deus, ou seja, até acerca de termos essa garantia da vida eterna, nós também podemos dizer que precisamos conhecer muito mais o nosso Pai, conhecer a quem nos deu esse presente da vida eterna. Né? Romanos 6,23 vai falar que porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o presente que nós ganhamos aí da vida eterna foi um dom gratuito, é algo que Deus nos dá de graça, Ele não vai nos cobrar. Talvez algumas religiões aí vão estar falando que você, para ter uma bênção, você tem que fazer tal coisa, vai ser cobrado alguma coisa, vai ser cobrado sacrifícios, né? Mas com Jesus Cristo, Jesus ele já foi o sacrifício, né? Deus ele não vai nos cobrar nada disso, não vai nos cobrar para você ter, não tem essa barganha, para você ter essa vida, para ter a vida eterna, você tem que fazer tal coisa, você tem que fazer, realizar tal coisa, você precisa me dar alguma coisa, você precisa me oferecer alguma coisa. Não existe isso. O sacrifício já foi feito uma única vez na morte de Jesus na cruz e o preço já foi pago. E Deus, ele de bom grado, ele nos dá a vida eterna. Né? Ele nos presenteia, ele vai nos regalar essa vida eterna, algo que não existe nenhum Deus, não existe deuses, né, que possam fazer isso. Somente o nosso Deus, somente o único Deus que nos dá salvação, a vida eterna é o nosso Deus. Então possa ter certeza disso, que Ele nos deu, né, de bom grado, Ele se alegra, Ele fica satisfeito em te entregar a vida eterna, em me entregar a vida eterna. Também uma sexta característica da pessoa que tem uma nova vida em Cristo Jesus é a santificação. Santificação, ou ser santificado, significa ser separado do pecado, né, e ter sua vida dedicada ao serviço de Deus, ou seja, homens e mulheres, você e eu, queridos, somos separados, né? Justamente fomos justificados, fomos santificados, justamente para estarmos distantes de todo pecado, porque esse pecado que ele faz, ele nos afasta da presença de Deus, ele vai nos colocar num ponto cada vez mais distante da presença do Senhor. E quando nós somos justificados, né, santificados, nós vamos estar vivendo cada vez mais próximo do nosso Pai, nós vamos estar distante do pecado e mais próximo do nosso Senhor. Nós vamos estar buscando também viver em serviço, em prol do serviço de Deus, né? Da palavra, da pregação da palavra, do ensino, da evangelização. Enfim, existem multiformas aí de estarmos a serviço de Deus. Então, a pessoa que ela tem uma nova vida em Cristo Jesus, ela ganha essa característica de tal forma que ela vai ansiar, ela vai desejar estar fazendo o serviço, né, de Deus, estar em disposição a Deus, assim eu posso dizer, né? E sem sombra de dúvidas, como foi falado aqui acerca da vida eterna, nós fomos santificados em Cristo, por causa justamente do sangue de Cristo que foi derramado por cada um de nós. Gostaria de estar lendo também o texto de 1 Tessalonicenses 4,7, que vai falar assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Ou seja, ele nos chamou para sermos separados, né? Você e eu somos homens e mulheres que fomos chamados para sermos separados para boa obra, né? Guarde isso no teu coração, porque Deus realmente ele tem isso, tem esse desejo, esse projeto para a nossa vida. Hebreus 12,14 vai falar: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, né, sem a santificação, sem estar sem ser, se nós não formos separados do pecado, afastados dos pecados, vivemos na mesmice, naquela vida onde que ainda praticamos, temos aquelas práticas do velho homem na nossa vida, no nosso coração. Isso vai fazer com que nós não sejamos santificados, ou seja, nós não vamos estar vivendo separados do pecado e próximo de Deus, né, a serviço de Deus. Nós vamos estar fazendo um processo totalmente contrário. Vamos estar próximos do pecado e distantes da presença de Deus. Então, por isso que o texto fala, né, que é para seguir com paz e com todos, e a questão da santificação, ou seja, ser separado.
ao qual ninguém vai ver a Deus. Se você continuar vivendo na prática do pecado, você e eu, nós não vamos ter a oportunidade de ver ao Senhor, de estar próximo do Senhor. Né? É isso que o texto quer dizer. E o último ponto aqui, né, é que Cristo passou a habitar em nós. Né? Então, isso aqui é só mesmo uma pincelada, né? É justamente que nós estamos falando sempre de que Jesus, se ele entrar na nossa vida, né, a partir dessa entrada de Jesus no nosso coração, nós vamos estar tendo uma nova vida. Né? Então, talvez esse deveria ser o primeiro ponto, né? Que Cristo ele passa a habitar em nós. Então, uma característica realmente é essa, que Jesus ele vai passar a habitar no meu e no seu coração. Né? Cristo, né, o Espírito Santo, ele habita em quem está santificado, ou seja, quem vive separado do pecado. Não tem como a palavra de Deus mesmo diz, é servir a dois senhores. Ou nós servimos de todo o coração a Cristo, ou nós servimos de todo o coração a Satanás, que é o nosso adversário. Então, é uma escolha que nós temos que fazer na nossa vida para realmente, para não só termos essas características, mas para principalmente termos a vida eterna, né, que é uma dessas características. Então, qual caminho você escolhe? Escolhe viver próximo de Deus, santificado, viver tendo uma vida maravilhosa e no final de tudo ter a vida eterna, ou escolhe viver no mundão praticando suas vontades, praticando seus desejos, mas no final é a morte eterna? E aí, o que você me responde? Então, é para se pensar. E é sobre isso que nós temos que estar dia após dia pensando o que tem valido mais, o que vale mais. Com certeza, viver tendo essas características é muito melhor do que viver no mundão, porque o mundo ele só vai nos levar à perdição, vai nos levar para um caminho de morte, algo que não é agradável. Então, queridos, encerrando mais uma lição, espero que você tenha gostado desses pontos aqui que nós falamos de uma nova vida em Cristo Jesus. E é para nós fazermos a autoavaliação. Será que realmente eu estou vivendo de acordo com a vontade de Deus? Será que eu estou buscando mais a presença de Deus? Será que eu estou sendo santificado, justificado? Será que eu estou tendo... será que eu estou tendo a minha conduta de acordo com o que a palavra de Deus diz? Com que eu posso avaliar, pude avaliar nesse estudo de hoje? É para nós estarmos pensando nisso. Né? Mas com certeza Deus ele quer mudar a sua vida, ele quer mudar a sua história. Com certeza Deus ele está pronto lá para te mudar seu caminho, mudar sua trajetória. Ele quer tirar da sua vida esse pecado, ele quer tirar da minha, né, da sua vida os pecados que nos afastam dele. Mas para isso ele tem que ter oportunidade, né, de entrar no nosso coração. Então abra as portas do teu coração para que a varredura, né, seja feita no teu coração, na tua mente, para que realmente eis que tudo se fez novo, né? Como nós lemos no começo, tudo se fez novo, queridos, novas coisas foram feitas. E assim, eu vejo que Deus, se ele não fez, ele vai fazer, e ele quer fazer coisas grandiosas na sua vida. Então, que Deus te abençoe, né, acerca desse estudo também, que essas características sejam presentes não só no meu coração, mas no seu coração também, e que onde que esse vídeo chegar também, pessoas sejam impactadas, né? Mas antes de encerrar esse vídeo, vamos estar falando com Deus, vamos estar rogando ao nosso Pai. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Deus, sabemos que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é perfeito, Deus, que a tua vontade, Deus, é grandiosa, o teu amor, o teu favor sobre a nossa vida é grandioso. E nós rogamos, Pai, que o Senhor, que é dono de todas as coisas, que o Senhor tenha domínio sobre a nossa vida, como nós lemos também que hoje nós não vivemos mais debaixo do pecado, mas sim da graça de Deus. Que assim, Deus, o Senhor esteja fazendo algo sobrenatural sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Também, Senhor, colocamos diante do Senhor a nossa vida, que possamos ser homens e mulheres que sejam retos diante do Senhor, que busquemos mais do Senhor dia após dia, que dia após dia também, Deus, que possamos estar nos enchendo do Teu Espírito Santo, buscando a Tua face, Deus, nos afastando do pecado, nos santificando, Deus, e buscando estar disposto e sempre, Deus, a Tua obra, realizar o Teu querer, Senhor. Assim, Deus, também, como sempre pedimos que se alguma pessoa que está assistindo essa aula que ainda não tem seu coração
entregue ao Senhor, que nesse momento o Teu Espírito Santo esteja ministrando sobre a vida dela, que ela sinta o desejo de ter uma nova vida em Cristo Jesus, porque nós sabemos que não há nada melhor do que te servir. Deus, o mundo ele pode te oferecer, ou nos oferecer coisas boas, mas são ali, Deus, coisas momentâneas, onde que depois nós vamos ser lançados, Deus, de lado, vamos ser lançados no lamaçal do pecado, onde que nos vai afastar da presença do Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor está pronto para nos resgatar de todo o pecado, nos lavar e, como nós falamos aqui também, nos tornar brancos como a neve. E assim, Deus, que cada pessoa possa ser impactada pelo Teu Espírito Santo. Essa oração, Deus, que eu te faço, agradecido por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, queridos, vamos encerrar mais uma lição, mas antes eu não posso deixar de passar isso aqui. Se inscreva no nosso canal, assista as outras aulas, tem um monte de aula aí sobre um monte de assunto. Também discipulado, toda sexta-feira às 18 horas. Como falamos aqui no começo, discipulado é importante para nos dar força, para nos mantermos de pé na caminhada, nessa nova jornada que nós temos. E também culto de louvor e adoração ao Senhor todos os domingos às 18 horas, né? E te espero te ver por lá. Também leve seus amigos, leve seu vizinho, né? Para que ele também possa ouvir a mensagem de salvação, tá bom? Então, queridos, que vocês fiquem com Deus, uma semana abençoadíssima e até a próxima.